E como que se ressignifica as crenças? Existe uma axioma que se usa na neurolinguística e também utilizamos na psicologia consciencial, que toda ação tem uma intenção positiva. Essa intenção positiva nem sempre é bem direcionada. Se houver uma intenção positiva e ao mesmo tempo ela for bem direcionada, nós temos aí uma crença proativa, porque ninguém vive sem crenças. A crença proativa é uma crença positiva na qual a pessoa ela define bem a crença e passa a acreditar naquele processo, vivenciando aquilo na vida dela. Então, ela desenvolve todo um processo de proatividade diante da vida. É necessário que a pessoa transforme as crenças, tanto as reativas quanto as passivas, em crenças proativas. Mas vamos ver primeiro como lidar com as crenças limitantes, as reativas e as passivas, e o desenvolvimento da crença proativa. Então vamos pegar essa crença passiva. A crença passiva do tipo: eu sou uma pessoa burra, não sou capaz de fazer nada direito, não dou conta de fazer nada direito, eu sou uma pessoa lerda. Essa é uma crença passiva. Crença de identidade: eu sou uma pessoa lerda, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma débil mental. Crença de identidade passiva. Eu não consigo fazer nada direito. Crença de capacidade passiva. Qual que é a intenção positiva de uma pessoa como Maria ao falar isso? Muita gente vai dizer assim: mas o que tem de positivo numa coisa dessa? Dizer eu sou uma pessoa lerda, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa certa. Tem sim. Sempre vai haver uma intenção positiva. Por que a psicologia consciencial afirma isso? Porque nós somos uma essência divina. E tudo que nós fazemos, nós buscamos, de alguma maneira, atender uma necessidade essencial do ser. Quando Maria diz: eu não consigo fazer nada direito, ou eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa lerda e não consigo fazer nada direito, a intenção positiva dela é se autoproteger. Por que autoproteger? Se ela já afirma que ela é burra, que ela não consegue fazer nada direito, qualquer coisa que acontecer na vida dela, ela já está protegida. É como se fosse assim: eu já sabia que ia acontecer, eu não dou conta, não sou capaz. É proteger de possíveis frustrações, porque se ela esperar alguma coisa positiva dela, ela pode não conseguir. Então, se ela já afirma que ela não consegue, que ela não dá conta, que ela não é capaz, que ela é burra, que ela é isso, é lerda, o que ela está fazendo? Uma intenção positiva de autoproteção, mas de que forma? Totalmente inadequada. Por quê? Porque, vejamos, o termo intenção positiva, lembrando do ditado popular: de boa intenção o inferno está cheio. Por quê? Não basta uma boa intenção. É necessário que a boa intenção, a intenção positiva, seja bem direcionada. Por que falas como essa: eu sou uma pessoa burra, eu sou uma débil mental, eu sou uma pessoa lerda, eu não consigo fazer nada certo, eu não dou conta de fazer nada que presta? Por que falas como essa que o pai de Maria falava para ela na infância e que ela passou a repetir ela mesma depois de todo o processo de instalação da crença? Por que não protege de fato?
Porque é uma tentativa de se proteger pela inação, não fazendo nada. Mas o fato de não fazer nada, de ficar ali encolhida no canto, numa concha de proteção, é uma tentativa de criar uma concha de proteção, faz com que a pessoa fique reduzida às suas próprias dificuldades. E aí ela se frustra, por quê? Porque não consegue realizar nada na vida, ela vai ficar sempre ali, fechadinha na sua concha. Então, existe uma intenção positiva de proteção, mas que não gera proteção. Por isso é só intenção positiva. A direção está inadequada. Não é possível se proteger num estado de inação. Agora, vamos entender a intenção positiva da crença reativa. Da crença reativa, a pessoa tenta negar aquilo que ela afirma. Mas eu não sou uma pessoa burra. Eu tenho que fazer tudo certo para provar que eu não sou burra. Essa é uma crença que Maria também cultivava bastante. Ela trazia mais a crença passiva. Por causa da história de vida dela, devido à história de vida dela, a crença que ficou mais forte é a passiva. Isso é comum nas pessoas. Tem pessoas que têm crenças limitantes reativas, mais intensas, e tem pessoas que têm crenças passivas mais intensas. Mas todas as vezes que Maria precisava de agir, ela reagia, ela não agia, ela reagia. Aqui na passiva nós temos a inação. E aqui na crença reativa nós temos a reação contra a inação que temos aqui. Então, quando ela diz, as coisas não podem ser assim, eu não sou uma pessoa burra, eu tenho que provar que eu sou capaz, eu tenho que conseguir, eu tenho que isso. Essa expressão eu tenho que tem uma direção totalmente inadequada. Mas antes, qual que é a intenção positiva da pessoa de negar aquilo que ela sente, que ela é uma pessoa burra, eu não sou uma pessoa burra, eu tenho que fazer de qualquer jeito tudo isso, porque eu quero provar que eu não sou burra. Então, qual que é a intenção positiva? A intenção positiva é realizar a ação. Por que é inadequada? Exatamente porque existe um padrão de obrigação. Devido a esse padrão de obrigação, o que acontece com a Maria? Ela se afasta da lei de liberdade. Todas as vezes que nós nos afastarmos de uma lei, do código moral de leis que existe na nossa consciência, nós não vamos agir de forma adequada. O processo continua inadequado em si mesmo. A Maria tenta reagir, mas ela se frustra porque é todo um processo de forçar enormemente a realização do objetivo. Então, todo esse movimento de forçar gasta uma energia enorme. Aí o que acontece? Ela gasta energia aqui na reação, volta aqui para a inação. Tem gente que fica oscilando como um pêndulo de um relógio entre a passividade e a reatividade. A reatividade e a passividade. Fica ali, muitas vezes, a vida inteira oscilando entre reatividade e passividade. Então, nenhuma das duas formas é compensadora, gera um bem-estar. São crenças limitantes. Agora, como que nós podemos transformar uma crença limitante numa crença proativa? É muito importante lembrar que a crença proativa é um pensamento positivo de fato. Existem muitas pessoas, existem até livros que mostram de uma forma muito simplista as questões relacionadas às crenças, como se simplesmente pegasse um pensamento negativo, desconstrói ele e constrói um pensamento positivo.
gera uma crença falso-proativa, um movimento assim. Por exemplo, essa do eu tenho que fazer as coisas para provar que eu não sou burro. Parece positiva, não é? Porque a pessoa está reagindo, querendo realizar a ação. O problema é a obrigação. Quando nós afrontamos a lei de liberdade, vai existir um outro lado do nosso ego que vai boicotar, que vai sabotar aquela obrigação. Porque ninguém consegue verdadeiramente realizar ações profundas pela obrigação, porque não existe sentimento de obrigação. O sentimento, a virtude é o sentimento de liberdade, que nos conecta adequadamente com a lei de liberdade a partir de duas virtudes, reflexão e discernimento. Então, como funciona o desenvolvimento de da crença proativa? A pessoa vai se conectar com a lei de liberdade. Ela é livre para continuar nutrindo a crença passiva quanto a crença reativa. Ela é livre. Ninguém a obriga a sair da passividade e vir para a reatividade. Agora, a pessoa que reflete o melhor, o que é melhor para a minha vida? O que é melhor para a minha vida é me libertar dessa inação, dessa passividade toda e dessa reação toda, porque gasta muita energia essa reação. E essa inação, essa passividade parece que poupa energia, mas não poupa. É um processo angustiante em si mesmo. Então, como eu sou uma pessoa que me amo, que eu me amo, e eu quero ser uma pessoa mais feliz, mais de bem com a vida, o que eu vou fazer? É isso que você vai trabalhar com o cliente do consultório. O porquê profundo. O porquê está ligado ao auto-amor. Por que é importante ele ressignificar o sistema de crenças dele? Porque se o seu cliente não souber o porquê profundo de ressignificar uma crença, de desenvolver uma virtude, X, Y, Z, qualquer que seja, o processo terapêutico fica superficial. Então é necessário que você terapeuta, sempre trabalhe o porquê profundo do seu cliente. Por que vale a pena desenvolver crenças proativas? Porque eu me amo e quero me tornar uma pessoa cada vez mais equilibrada. E aí, com essa escolha consciencial, o que a pessoa vai fazer? Então, você vai conduzir o seu cliente a ele pegar a intenção positiva da crença passiva e direcioná-la adequadamente. Da mesma forma, pegar a crença a intenção positiva da crença reativa e direcioná-la adequadamente. Então, vamos primeiro reconstruir a crença passiva. Quando Maria diz, eu não sou burra, eu sou burra, eu sou uma débil mental, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo fazer nada certo, eu não consigo fazer nada que presta. O que ela está fazendo? Ela está tentando se proteger de uma possível frustração de tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Mas é a frustração, é a tentativa de proteção de frustração que não gera verdadeira proteção. É simplesmente um movimento de ficar acuada numa concha de proteção. Mas a intenção positiva de proteger é importante? Sim, é muito importante. Então, como que a pessoa pode se proteger? Admitindo que ela tem limitações, mas que ela não é uma pessoa limitada. Então, Maria, é importante que Maria ela reconheça que ela traz crenças limitantes desde a infância, mas que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue superar essas crenças limitantes. Então, como que poderia ser construída uma crença limitante, uma crença proativa a partir dessa crença limitante? A Maria poderia dizer assim, eu sou uma pessoa
capaz, eu sou uma pessoa inteligente, capaz de superar as minhas limitações gradualmente, porque estou trabalhando em função disso. O que aconteceu aqui? Quando ela diz que eu sou uma pessoa inteligente, capaz de superar as minhas limitações e realizar as ações de uma forma proativa, por exemplo, ao dizer que ela tem limitações, ela não vai sair de um extremo e ir para o outro extremo, como se ela fosse super capaz. Uma falsa ressignificação seria Maria dizer: eu sou capaz de tudo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa capaz de resolver todos os problemas da minha vida. Parece positivo, não parece? Mas não é. Porque a pessoa não está reconhecendo que ela tem limitações. É como se Maria fosse a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha não existe, é só na ficção. Então, ela não é essa Mulher Maravilha, mas também não é esse zero à esquerda que ela está pensando aqui, que ela está na crença limitante. Então, o que ela é? Ela é uma pessoa inteligente, tanto é que Maria, quem se lembra da história na terça-feira, ela se tornou assistente social. Se ela não fosse inteligente, ela não conseguiria se formar. Ela tinha muita capacidade, ela trazia crenças limitantes, mas capacidade ela trazia. Então, ela reconhece, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou capaz, apesar de ter limitações. Ao reconhecer que tem limitações, o que a pessoa faz? Ela está se protegendo de possíveis falhas. Quem é que não falha? Todos nós temos as nossas falhas. Agora, nós não nos protegemos pela inação, pela passividade. Nós nos protegemos agindo. E quando acontece algum problema, alguma dificuldade, o que nós fazemos? Aprendemos com os nossos erros. É assim que funciona. É assim que você transforma uma crença limitante passiva numa crença proativa. A pessoa vai admitir sempre que tem limitações, mas nunca vai se admitir uma pessoa limitada. Eu tenho limitações, mas eu sou capaz de superar. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa com capacidade de raciocinar. E como eu sou uma pessoa assim, eu posso lidar com as minhas limitações, transformando-as gradualmente em oportunidades de crescimento. Todos esses exemplos são exemplos de crenças proativas. Na crença proativa, você pega a intenção positiva e direciona adequadamente. Então, a intenção de proteção fica resumida aqui em que a pessoa admitir que tem limitações, porque ela não é uma pessoa super capaz que não tem limitações. Ela tem limitações, mas ela pode superar essas limitações gradualmente, transformando em experiências de aprendizado, em oportunidades de crescimento. Essa é a forma de transformar uma crença passiva. Na crença reativa, nós temos a intenção positiva, que é de realizar a ação, a direção inadequada, que é a realizar a ação de uma forma obrigatória, que ela tem que fazer. Ela tem que fazer, porque senão não vai ter problemas. Vejamos que é um processo de tentativa de realizar a ação, mas que acaba gerando a autossabotagem. Porque todas as vezes que nós entrarmos num processo de obrigação de realizar uma ação, vai ter um lado do nosso ego que vai procrastinar, que vai boicotar, vai sabotar aquela obrigação, para a pessoa não realizar a ação. Então, por isso que a pessoa que vive no tenho que acaba realizando ações, mas com muita força, ela precisa de gastar muito mais energia. Então, não é adequado. O que é adequado? Adequado é aqui a crença proativa. Então, nós vamos pegar a intenção positiva e direcionar adequadamente.
Se a intenção positiva é realizar a ação, ótimo. Então, eu posso realizar as ações para que a vida está me convidando. Porque eu sou livre para fazer escolhas conscienciais. Um exemplo de uma crença proativa, em que a pessoa não se obriga, ela diz, eu posso, e não eu tenho que. Eu posso, eu consigo, verbos que exprimam ação, mas que não tenham a ideia de obrigatoriedade, mas sim de uma escolha consciencial. É dessa forma que a pessoa ressignifica uma crença reativa. Eu posso transformar gradualmente todas as limitações que eu tenho em mim, realizando as ações para viver uma vida repleta de sentido. Outro exemplo de uma crença proativa, em que a pessoa, utilizando o verbo poder, eu posso, né, na primeira pessoa do presente, ela substitui a expressão eu tenho que. Né? Em vez de eu tenho que, eu posso. Eu posso superar as minhas limitações. Em vez do eu tenho que fazer as coisas de todo jeito para mostrar que eu sou capaz. Vejamos que também existe uma inadequação aqui, que é a tentativa de mostrar para os outros. A ressignificação de crenças não tem a ver com os outros, tem a ver conosco, tem a ver com a própria transformação interior para melhor. Então, quando a pessoa ela admite que ela tem limitações e que ela pode superar essas limitações gradualmente, ela criou uma crença proativa, porque ela está fazendo uma escolha consciencial de realização e não uma obrigação de realização. Ao fazer uma escolha, ela está exercitando a virtude do sentimento de liberdade, está exercitando a reflexão e o discernimento para fazer escolhas conscienciais e não uma escolha egóica. Quando ela reage frente ao processo, ela está fazendo uma escolha egóica. Quando ela escolhe agir daquela maneira, ela está fazendo uma escolha consciencial.